Viva José Rodrigues, maestro, professor, compositor. Tivemos a notícia de que está a trabalhar com a Associação dos Músicos de Santiago. Cabo Verde quer levar a primeira aula de música, o seu projeto de primeira aula de música, a todas as escolas de Cabo Verde para aprenderem música. Eu perguntava, antes ainda de falarmos sobre como é que as coisas estão a ocorrer em Cabo Verde, recordar um pouco o que é a primeira aula de música. Que projeto é este? Desde já, muito obrigado, João Batista, pela oportunidade do Mais Ribatejo, uma vez mais, fazer a cobertura de uma ação desenvolvida pelo Primeira Aula de Música. Na verdade, ainda estamos, portanto, numa fase embrionária deste projeto com Cabo Verde. O Primeira Aula de Música tem sido um projeto que existe desde 2008. Na altura foi um projeto que eu e o meu irmão, Tiago Rodrigues, achámos por bem, portanto, fundá-lo e dar-lhe vida ao nível da expressão e educação musical, por diagnosticarmos que havia uma falta, e hoje esse diagnóstico ainda se mantém ao nível da formação de públicos, e essa intervenção da formação de públicos ao nível, no domínio da música, deve começar em tenra idade, e daí a designação primeira aula de música. E, na verdade, é um projeto muito abrangente, que envolve várias áreas de intervenção, como o ensino da música propriamente dito. Neste momento, o projeto está a ser desenvolvido em articulação com o município da Chamusca, à semelhança do que já vem do ano letivo anterior, em que temos duas professoras do projeto a desenvolver a atividade presencial neste momento, felizmente, portanto, vamos desenvolvendo esta dinâmica no ensino da música, portanto, lá na Chamusca, no regime de monodocência coadjuvada, em que temos uma professora que vai no horário da professora titular de turma do primeiro ciclo e que desenvolve essa atividade de lecionação do ensino da música, com um projeto próprio, um projeto educativo do primeira aula de música, em articulação também com as colegas do primeiro ciclo que lecionam no município. Este projeto com a Associação de Músicos de Santiago surge neste contexto de pandemia. Na verdade, no meu caso pessoal, há 2 anos propriamente dito que eu vejo-me privado de desenvolver atividades presenciais, tal como outros colegas o que lhes acontece na questão da intervenção musical propriamente dita. No entanto, faço também algumas questões de caráter mais pessoal, porque próprio também estou a passar por uma situação familiar que me impede de estar presencialmente a desenvolver trabalhos. No entanto, não invalida de nós estabelecermos conexões e contactos com outras realidades. E é neste sentido que surge este contacto com Cabo Verde. Foi feito via Facebook, através do presidente da Associação de Músicos de Santiago, o Sr. Alcides Gonçalves, e surge numa intervenção, numa reunião que eu tive em Valência, via online, com o Conservatório de Música de Moncada, em que o Sr. Alcides Gonçalves esteve como assistente no sentido que esteve a assistir enquanto interessado. Essa conferência teve a ver com a minha atividade como maestro, como compositor também, e o Sr. Alcides lançou o desafio: por que não fazer algo para Cabo Verde, sendo Cabo Verde um país sedento de uma educação musical mais presente na realidade das escolas, na formação de públicos. As próprias bandas de música locais são bandas municipais, mas carentes de formação ao nível dos seus quadros pedagógicos, como, por exemplo, os próprios maestros, os próprios monitores de escolas de música e também os próprios jovens músicos. Nós começámos a falar um pouco de forma informal e, a partir daí, chegámos à conclusão que o Primeira Aula de Música poderia ser um projeto que, neste caso, ainda um projeto meu, que pudesse servir algumas pretensões daquilo que a Associação de Músicos de Santiago identifica no âmbito nacional no que diz respeito a Cabo Verde. E foi a partir daí que começámos a falar e a identificar algumas necessidades. Eu próprio não conhecia muito da realidade cabo-verdiana,
O primeiro aula de música já fez intervenção no Brasil, no estado de São Paulo e no estado de Santa Catarina, em Itajaí. Portanto, entre 2004 e 2016, eu estive nestes dois estados, em São Paulo e Santa Catarina. Mas Cabo Verde, sinceramente, conhecia muito pouco, tirando Cesária e Évora, que é aquilo que todos nós conhecemos, a Morna, enquanto património material da humanidade, mas a realidade do ensino da música, propriamente dito, no arquipélago, eu não conhecia. E foi nestas reuniões informais que começámos a diagnosticar quais as necessidades que tinham para podermos assistir de uma forma mais efetiva a essas mesmas necessidades. E a partir daí estamos a construir projetos que visam, portanto, acicatar o interesse e o incremento da educação musical na própria rede escolar de Cabo Verde. Para já, o projeto está com a Associação dos Músicos de Santiago, mas também há negociações também com o Ministério da Educação de Cabo Verde, para levar a todas as escolas do arquipélago, não é? Sim. Portanto, já houve uma reunião online com representantes do Ministério da Cultura de Cabo Verde, que é quem tem uma intervenção mais direta neste domínio, porque abrange as três realidades que o projeto vai envolver, que é, portanto, a realidade do ensino, ao nível das escolas, a realidade ao nível das bandas de música municipais, no contexto mais artístico e performativo no domínio da música, e também a formação ao nível dos próprios professores e também de monitores para dar apoio ao desenvolvimento do projeto localmente. Sim, há uma intervenção, começa a haver uma intervenção do próprio Ministério da Cultura, em que a Associação de Músicos de Santiago, através do Sr. Alcides Gonçalves, está a fazer essa ponte localmente e com outros parceiros também. Portanto, é um projeto bastante vasto, não é? Trabalhar com as bandas, trabalhar com as crianças de tenra idade, trabalhar com os músicos e os maestros também das bandas. A realidade lá é um pouco diferente da de cá, onde nós cá em Portugal temos uma grande riqueza de bandas filarmónicas, que são também escolas de música nas aldeias e nas vilas. Sim, e nas cidades também. E nas cidades, Muitas das nossas bandas filarmónicas têm academias de música autónomas e já, portanto, conservatórios, propriamente dito, sobretudo a nível do norte do país. Existe também, portanto, a nível do centro-sul, mas mais no norte. O que é que acontece? Cabo Verde, neste domínio, necessita de um trabalho mais incrementado, mais efetivo. No entanto, há uma coisa que é espetacular neles, que é o gosto genuíno em poder aprender e fazer música. É isso que também me fascina como maestro, professor, compositor e músico. Portanto, trabalhar com pessoas que despertam um genuíno interesse pela aprendizagem da música, em saber mais, não de uma forma competitiva, mas de uma forma saudável. Isso é espetacular. A nível das nossas bandas filarmónicas, nós temos uma história com mais de 200 anos de história de bandas de música. Cabo Verde tem uma história de bandas a partir da década de 50, 60 do século XX. Portanto, estamos com uma clivagem temporal bastante grande. E daí também a necessidade que os próprios músicos cabo-verdianos, maestros e professores e demais profissionais sentem ao nível das próprias formações. Sendo este projeto específico com a Academia de Músicos de Santiago um projeto vasto, não deixa de ter aqui vários elos em comum no âmbito da formação de públicos, porque qualquer artista, qualquer músico necessita ter público para podermos mostrar o nosso trabalho e podermos satisfazer aquilo que o público gosta. Por outro lado, ao nível das próprias crianças, terem acesso a uma educação cultural através da música e também a nível da inclusão social, que também é muito importante. E, por outro lado, a formação de professores fazendo a capacitação adequada para que realmente eles possam desenvolver uma prática efetiva. E essa capacitação deve ser feita de forma regular. Este projeto, numa primeira fase, vai passar por uma formação à distância, em que eu e a minha equipa, portanto, no primeiro aula de música não sou só eu, temos uma equipa de profissionais que estamos a trabalhar em conjunto
e vai abranger estas 3 valências que eu mencionei há pouco. Portanto, a formação online de monitores de escolas de música e também para maestros de bandas de música. O Despertar com a Música destina-se à formação para profissionais que desenvolvem a sua ação musical e de educação musical nas redes de escolas públicas de Cabo Verde. E uma terceira formação, essa também se pretende desenvolver ao nível local, no próprio país, que é o encontro de jovens músicos a nível internacional, em que podemos ter a oportunidade de trabalhar em workshops de instrumento, workshops de música de câmara, workshops de orquestra, com os músicos cabo-verdianos em protocolo com outras instituições a nível internacional, as quais eu neste momento ainda não posso divulgar, estamos ainda em fase de negociações, mas as negociações estão bem avançadas e é possível que seja realizado. São excelentes notícias. E esta questão da tecnologia, da internet, da possibilidade de comunicarmos à distância, pese embora nunca possa substituir o presencial, e os concertos têm de ser presencial, não pode ser só, senão punhamos o CD, não é? Mas já vimos concertos agora online, os músicos, cada um na sua casa, conseguirem fazer uma sincronização. Eu já vi coisas desse género. Mas, de qualquer maneira, isto é um complemento. Onde eu queria chegar, isto é um complemento e que permite complementar este trabalho e chegar, no caso de Cabo Verde, ainda fica longe, não é? E chegar lá com outra facilidade e levar os meios pedagógicos e levar e transpor a distância e o tempo e fazer um trabalho que é muito válido, não é? Tomara que cá em Portugal também houvesse ainda mais primeiras aulas de música por todo o país, não é? Esse é o seu sonho. Sim, é assim, como eu costumo dizer a uma pessoa amiga ligada ao poder autárquico local aqui na cidade de Abrantes, eu estou cá, portanto, eu estou cá. O projeto Primeira Aula de Música existe, tem estado a ser trabalhado e pensado. Há pessoas que me têm perguntado porque é que eu não faço mais, porque é que não desenvolvo mais. O que é certo é que tem sido um projeto com um grande investimento ao nível pessoal e familiar. E isso, por um lado, se por um lado me permite ter alguma autonomia, por outro lado também me vai criar algumas dificuldades, sobretudo no acesso a financiamentos de projetos e outras coisas. É claro que o meu sonho seria ver o projeto Primeira Aula de Música mais incrementado. E eu penso que neste momento, modéstia à parte falando, acho que reúne um conjunto de competências e de valências que me permitem tornar esse sonho uma realidade. E o que é certo é que o próprio currículo do próprio projeto, e está no site primeiraulademusica.wix.com/projeto, podem visualizar toda a dinâmica que tem sido desenvolvida, especialmente desde o ano 2015, que é o ano de registro da propriedade industrial do nome Primeira Aula de Música. Desde 2015 para cá, o projeto tem sido alvo de intervenção em inúmeras facetas daquilo que é sociedade cultural, musical, social. No entanto, estamos em 2021 e é claro, está a chegar à altura, possivelmente, de darmos um passo em frente naquilo que é o incremento do próprio Primeira Aula de Música. Também está a ser pensado, também está a ser refletido, amadurecido, porque esta questão da pandemia também levou a inúmeras reflexões naquilo que é a minha ação como profissional e como diretor artístico do Primeira Aula de Música. No entanto, a nível de Portugal e um pouco por todo o mundo, eu arrisco-me agora a dizer isso porque a internet, de facto, como o João mencionou, é um veículo que nos transporta a um clique para qualquer lado do nosso planeta. E é uma mais-valia, como é óbvio. Mas o Primeira Aula de Música no nosso país, por vezes, ainda necessita de mais oportunidade. É aquilo que eu quero deixar expresso. Necessita de mais oportunidade. Para quem não o conheça, eu estou disponível para apresentar o projeto, seja onde for. Uma das grandes apostas do projeto é, de facto, o ensino da música em regime de monodocência coadjuvada, em parceria com autarquias, com municípios, com divisões de educação. Sabemos que os municípios atualmente estão a ter mais autonomia
naquilo que é o desenvolvimento do processo de educação propriamente dito, através dos projetos educativos municipais, e penso que o ensino da música podia ser mais incrementado e, através do ensino da música, podermos conduzir as nossas crianças, o futuro público do amanhã, a melhores resultados naquilo que é o seu processo de aprendizagem. Há vários estudos científicos ao nível do próprio mundo, do próprio planeta, que comprovam que, através da música, é possível que os alunos possam ser melhor sucedidos naquilo que é o seu processo de aprendizagem enquanto alunos. A música serve de potencialização, serve de inclusão, serve de aprendizagens culturais, sociais, que ficam para toda uma vida. Portanto, a primeira aula de música está disponível para isso. Assim, esperemos que as pessoas nos procurem. Eu lembro-me aqui há uns anos, nos debates que havia sobre a educação, em que havia um grande enfoque sobre o ensino da matemática, do português, que são sem dúvida disciplinas fundamentais, mas depois havia o debate que era, não queríamos que os alunos fossem uns robôs. Portanto, o ensino artístico era fundamental para a nossa dimensão completa, para a nossa plenitude como seres humanos, e de facto a música inscreve-se nesse objetivo. E o seu projeto tem de facto essa entrada também, não é para fazer músicos, não é para formar músicos, mas lá está, para formar os futuros ouvintes de música, para que as pessoas sejam mais exigentes e saibam o que ouvir, não é? É um pouco esse também o objetivo. Sim, sim. O projeto educativo do Primeira Aula de Música, porque o Primeira Aula de Música chama-se projeto porque tem designação de projeto, porque ainda não assumiu um caráter de associação ou um caráter de empresa. Tem a ver mais com isso, para que as pessoas possam entender o porquê da palavra projeto. Tem a ver com digamos, o traçado de um caminho. Ou se transforma numa associação, que está em equação, ou se transforma numa empresa, que também está em equação. Portanto, tem a ver com essa questão. O Primeira Aula de Música, enquanto ação, tem um projeto educativo. E o projeto educativo chama-se Despertar com a Música. O Despertar com a Música vai de encontro a isso que o João Batista acabou de mencionar, que é não tem como primeiro propósito a formação de músicos, porque a formação de músicos implica uma escola de música, e o próprio projeto Primeira Aula de Música tem uma valência que é a escola de música itinerante, e aí sim trabalha-se na formação de músicos, e tendo sempre atenção ao seu ritmo de desenvolvimento e de aprendizagem. Por outro lado, temos o despertar com a música em despertar sensibilidades, despertar habilidades, competências, para que realmente as crianças possam sentir um prazer satisfatório naquilo que é a sua aprendizagem musical. E depois, uma das grandes preocupações que eu, enquanto diretor artístico, tenho com este projeto é realmente a formação de público. Nós, maestros, músicos, compositores, ao longo destes quase 2 anos de pandemia, de Covid-19 que estamos a passar, sentimos a grande cedência de estar em palco, de estarmos com o público, porque é isso que também nos move enquanto artistas. Tanto no Primeira Aula de Música, com os nossos concertos de caráter mais informal, que temos também alguns montados, temos outros em carteira para apresentar, como também na atividade mais profissional propriamente dita. Essa é uma das grandes dificuldades que eu tenho sentido, e sinto falta, é do palco, de estar com o público e de sentir o calor do público. A internet facilita, não é a mesma coisa, claro, de todo, porque não sentimos aquele ar de estar numa sala de concerto ou num espaço ao ar livre onde sentimos o calor humano dos públicos. No entanto, despertar com a música visa essencialmente despertar sensibilidades para depois, se a pessoa, ou o aluno, ou a família quiser percorrer esse caminho de aprendizagem musical mais concreta, pelo menos tem uma base lançada. E é aqui que entra também a importância do ensino da música coadjuvada ao primeiro ciclo do ensino básico e ao nível do pré-escolar também, em que se pode construir esse caminho de forma alicerçada, para quando os alunos chegam àquela idade dos 10 anos, 11, em que procuram os ensinos articulados no conservatório
ou um ensino da música mais especializado, pelo menos que já levem um caminho traçado que os levem a serem bem-sucedidos nessa prática de aprendizagem e prática artística também. Esperando que o projeto, por enquanto projeto, primeira aula de música, continue, ele está na Chamusca, pelo menos no município da Chamusca está em prática, mas esperando que ele se alargue a outros municípios, fica aqui a nossa divulgação também. Eu gostaria agora de falar sobre o seu trabalho como professor, como maestro, como compositor. Como professor já vimos que não tem tido aulas, não é? Não. Com o confinamento e com as questões de saúde. Mas, e como maestro e compositor, havia um grande projeto que estava, o ano passado, quando falámos, da primeira vez que soubemos deste projeto, havia um projeto aí para um concerto, havia aí qualquer coisa. Conte-nos lá um pouco do seu trabalho. Mantém-se. Pronto, por questões de saúde pessoal e familiar, de facto, estes 2 anos têm sido, pronto, um pouco diferentes, de muita aprendizagem. Atenção, gostaria de deixar aos ouvintes e aos leitores também do Mais Ribatejo esta partilha. Tem sido anos de muita aprendizagem. De facto, todos nós estamos envolvidos numa pandemia, que é a pandemia deste coronavírus que apareceu. No entanto, gostaria de deixar este alerta que não é só essa pandemia que existe. Existem mais 2 pandemias, pelo menos que afetam muita gente e que elas passam um bocado camufladas. Uma dessas pandemias é a luta contra o cancro. A nível familiar, nós estamos a passar por isso. E a outra pandemia tem a ver a luta contra a depressão, que infelizmente também nos bateu à porta. No entanto, aqui é um encorajamento que eu deixo a todas as pessoas que eventualmente possam estar a passar por isto. O importante é nós darmos a volta por cima. Darmos a volta por cima com uma união familiar muito forte, uma união familiar em termos dos nossos amigos, aqueles amigos verdadeiros que estão presentes na hora H também, e isso ajuda-nos muito a levarmos a nossa vida em frente. Só é possível eu continuar a desenvolver a minha atividade enquanto professor, maestro, músico e compositor no domínio das artes, com base nisto tudo que eu acabei de dizer agora. Apoio familiar, incondicional, apoio dos meus amigos, aos quais eu agradeço publicamente. Estas atividades, eu estou a falar nisto porquê? Porque o João mencionou um grande concerto que está aí em calha. Sim, é um grande concerto que se chama Big Concert pela Vida. Esse projeto continua a ser estruturado, continua a ser pensado, ainda não foi levado a palco por razões óbvias, não é? De toda a conjuntura que estamos a passar, mas é um concerto em que a própria temática em si tem a ver com a comemoração daquilo que é a vida. Surge no âmbito da luta contra o cancro. A minha esposa foi diagnosticada com um cancro há cerca de 2 anos. Logo quando nós entramos no Instituto Português de Oncologia pela primeira vez, nós entendemos que era o momento de pensarmos num projeto artístico que nos pudesse ajudar a ultrapassar estas dificuldades, que é lutar contra esta doença terrível que afeta muitos casais, muitas famílias por esse mundo fora. E pegando naquilo que eu próprio gosto de fazer e acho minimamente sei fazer, que é a música, lançámos o repto, que é desenvolver este projeto do Big Concert, e este projeto vai ter 2 valências. Uma de uma música mais informal destinada às crianças, um espetáculo destinado para crianças, em que o primeiro aula de música tem intervenção direta, e a outra, na minha atividade enquanto maestro e compositor, e músico também, em que vamos levar um concerto de caráter mais formal. De forma informal também ainda, porque ainda estamos numa fase também de construção, já temos um município que se prontificou a acolher este grande evento, que gostaríamos que fosse compartilhado com o maior número de pessoas possível e que pudesse servir de alerta para que realmente uma das coisas mais importantes que nos ajuda a ultrapassar as pandemias não é, digamos, o nosso umbiguismo, a nossa competitividade, é o amor. E a arte só faz sentido se nós a fizermos com amor, para com outros. E é esse o nosso lema de vida cá de casa, e é isso que tem movido a minha atividade como maestro, músico, compositor e professor.
E eu resta-me agradecer-lhe as suas palavras e a sua forma de estar na vida e o que contribui para todos. Desejo as melhoras da sua esposa e os votos do maior sucesso para o seu trabalho como maestro, como compositor e como músico. Muito obrigado. Obrigado, João. Obrigado. Também as maiores felicidades para o Mais Ribatejo e para todas as pessoas que possam seguir este excelente veículo de informação. Obrigado.